estômago, tá? O seu estômago é uma bolsa, tá? Uma bolsa muscular. Ele é bastante interessante. Vou botar aqui a foto dele só para você olhar aqui, ó, beleza interior. Então ele é uma bolsinha, tá? Que parece um troço assim, cara, ele é bem molinho, tá? É bem molinho. É uma bolsa, tá? Que vai acomodar a comida aí dentro, tá? Então ele vai acomodar bem a comida. Aqui você vê na esquerda o estômago fechado e aqui o estômago, né, que foi aberto aí para você ver a questão da mucosa, da parte interna do seu estômago, tá? Então, essa bolsa, né, em forma de J, né, quando ela tá vazia, mas ela fica mais arredondada, né, quando você passa por aquele rodízio de pizza e você comeu umas 52 fatias lá. Então ele vai ficar mais arredondado aí. Qual é o papel do seu estômago? Guardar comida, né, guardar os 52 pedaços de pizza lá, ok? O papel do estômago é esse, guardar comida, guardar alimentos, tá? Então o que você faz na hora do almoço? Você come, jogou a comida ali para dentro e você sai da mesa, tá? Você não tem que ficar ali na mesa esperando a digestão acontecer. Não, você jogou a comida para dentro, jogou num reservatório e ó, vazou. E agora deixa o organismo trabalhar, tá? Fazer peristaltismo, fazer tudo aquilo que ele precisa. O que o estômago faz também? Isso cai, tá? O início da digestão da proteína. Então, a gente tinha a saliva degradando ali o amido, tá? Degradando o carboidrato. Quando essa saliva chegar até o seu estômago, por causa da mudança de pH, a digestão daquele amido vai parar no seu estômago e começa a digestão da proteína, 10% apenas, tá? 10% apenas. Tá, e o carboidrato? Deixa ali. Tá, e o lipídio? Deixa ali, ok? À medida que o seu organismo for liberando a comida do seu estômago, né, liberando o que a gente chama de quimo, tá? O quimo, por isso que o processo de quimificação, né? Então, à medida que esse quimo for passando para o intestino delgado, aí vem as outras enzimas, aí volta a enzima para degradar os carboidratos, continua a degradação de proteína, continua a degradação de lipídio. Então a gente tem todo um processo bem controladinho, tá? O seu estômago também produz um negócio bastante interessante chamado de fator intrínseco. Esse é o nome mesmo, fator intrínseco, tá? Tá aqui, ó. Fator intrínseco. Para que ele serve? Ele serve para que o seu intestino delgado absorva vitamina B12. Tá? Então, quando a gente tem indivíduos que acabaram fazendo essas cirurgias bariátricas, desvia aqui, desvia lá, não passa mais a comida pelo estômago, ou o cara teve que tirar o estômago mesmo, teve lá um tumor, teve que cortar lá o estômago fora, esse cara vai ter problema na absorção de vitamina B12. Qual é a consequência disso? Ele vai ter que tomar essa vitamina B12 por outra maneira. Ah, e se ele tomar por via oral? Mas o problema é esse, ele não consegue absorver por via oral. Então ele vai ter que tomar injetável essa B12. Professor, por quanto tempo? Enquanto ele estiver vivo, ele tem que estar tomando vitamina B12 de vez em quando. Ok? O que as glândulas do seu estômago produzem? O suco gástrico. Tá? Suco gástrico não é ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico é um componente do suco gástrico. As glândulas produzem suco gástrico. O que tem nesse suco digestivo de pH 2, né, que o organismo produz 2 litros por dia? Água, eletrólitos, ácido clorídrico. Professor, para que serve o ácido clorídrico? Para fazer com que o pH fique ali na faixa de 2. Lembra que o conteúdo da sua boca estava em pH 7. Quando você engoliu, esse troço chegou no seu estômago, tá? Então, o ácido clorídrico vai servir para baixar o pH do local, né? Juntamente dessa comida, para as enzimas, no caso ali a pepsina, a renina, né? Trabalharem no seu estômago com pH mais ácido. Então é por isso que ele está ali. Ele ajuda na dissolução de alguns sais minerais, então ele tem o papel dele, tá? E
nós temos aí as enzimas fazendo parte. Então, esse pacote forma o que a gente chama de suco gástrico, tá? Geralmente, para exercícios vestibulares aí, eles acabam falando apenas na pepsina. A pepsina tem o papel de iniciar a digestão das proteínas. Então, esse é o papel delas aí, dessas enzimas, né, no caso, no seu estômago. Ok? Como já mostrei aqui, então você tem aí a carinha do seu estômago aí. Nós temos duas válvulas, né? A gente tem duas... tudo que está dentro do seu estômago, tá, não pode sair daí sem que o organismo esteja preparado. Tá? Pessoal, não entendi esse negócio. Olha só, aqui em cima nós temos uma região, tá, a válvula que a gente acaba chamando de cárdia, e aqui embaixo no seu estômago o piloro. Tá? Nesses dois locais aqui, ó, para que servem essas duas válvulas, né? Na verdade, essas duas constrições que a gente encontra aqui no estômago, para fazer com que a comida que passou para o estômago não volte, tá? Ou ela não passe para o intestino delgado sem que o organismo esteja preparado. O que acontece? Se essa comida voltar, ela vai queimar o esôfago, ela vai queimar essa parede aqui, ó. Vai ser o tal do refluxo esofágico. E se ele passar para frente, tá? Se ele passar para frente, tá? Opa, voltou aqui. E se ele vier para frente, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai queimar a parede do duodeno. Então, à medida que o organismo vai liberando o conteúdo do estômago para frente, uma das coisas que vai aparecer no suco pancreático é o bicarbonato novamente. Para que esse bicarbonato? Para anular essa acidez do conteúdo do estômago e levantar o pH novamente. Por quê? Porque as enzimas do suco pancreático e do suco entérico funcionam com pH básico, acima de 7. Então a gente vai encontrar pH ali variando sempre de 9, né, inicialmente, até uns 7,5 ali para baixo ali, ok? Para que o estômago não sofra, tá, com a própria acidez do seu estômago, né, existe uma camada protetora interna chamada de muco protetor, tá? Esse muco protetor. Então é proteína basicamente ali para proteger, né, formando um filme, né, protetor ali dentro do seu estômago. O que acontece? Quando a gente tem a utilização de anti-inflamatórios, né, esses diclofenaco da vida, né, o ácido acetil salicílico, o que eles interferem? Eles interferem na produção de substâncias, né, de prostaglandinas, né, que trabalham na produção desse muco. Como você toma um anti-inflamatório, esse muco, por causa da inibição da formação de prostaglandinas, vai diminuir. E qual é a consequência disso? O conteúdo do estômago ataca a parede do próprio estômago. E aí começa uma irritação, começa um quadro de gastrite. Né? Então, em algumas pessoas que tomam anti-inflamatórios, elas começam a sentir dor. Eu comecei a tomar o AS, tomei o diclofenaco e aí me atacou o estômago. E isso é atacar o estômago. Tá? Então, o suco gástrico ele literalmente ataca a parede do estômago. Por isso que a indústria farmacêutica ela descobriu aí novas classes de anti-inflamatórios que não mexe com essa inibição, tá? Elas não inibem as prostaglandinas constitutivas, tá? Apenas aquelas que são formadas com processo inflamatório. Então, isso acaba protegendo o seu estômago. Existem alguns estímulos, tá, para que o organismo produza sucos digestivos. Tá? Então, coloquei aqui, listei alguns para vocês, né, estímulos mecânicos. O que é mecânico para nós? Mastigar. Se você está mastigando, é porque vai descer comida. Então, o organismo fica preparado para uma possível digestão. Ele fica lançando mão desses sucos digestivos. Então, o organismo... esse é o problema do mascar chicletes, né? O organismo nunca sabe quando você vai parar de comer. Né? Se você está mastigando é porque vai descer comida. Então, quer dizer, o organismo tem que estar sempre ligado num processo digestivo que às vezes nem acontece. Tá? Que às vezes nem está acontecendo. Engolir a comida. Então, a gente tem um processo de deglutição.
a gente tem os movimentos do sistema do trato gastrointestinal, tudo isso trabalha com o quê? Ele vai trabalhar com essa parte de produção de sucos, é estímulo. Estímulos psíquicos, o que seria? Você vê foto de comida, você ouvir falar de comida, ouvir falar daquele amigo que comeu um churrasco, foi na pizzaria, e você já foi questãozinha de vestibular falando, me dá água na boca. O que é o dar água na boca? É o organismo se preparar para uma possível digestão por causa de um estímulo psíquico. Você ouviu falar de comida e já te deu vontade de comer também, então o organismo se prepara para uma possível digestão, que talvez você venha a ter à frente. Sentir cheirinho de comida, o gosto da comida, tudo isso estimula a produção de suco digestivo. Hormônios, a gente tem alguns hormônios, lá mais na frente tem uma tabelinha de hormônios para você se divertir depois, gastrina, enterogastrona, colicistocinina, são hormônios, substâncias lançadas no sangue para estimular a produção desses sucos digestivos, ok? Então depois você dá uma revisada nessa parte aí. Então tá aí o seu estômago, ó. Aqui você vê o seu fígado, tá? Tem um fígadozão aqui. Aqui você vê a tal da vesícula biliar, tá? E aqui você vê o estômago em loco, ó. Ele certinho. Então o fígado, ele fica meio que por cima aqui do seu estômago, ok? Então beleza interior aí. O intestino delgado. O intestino delgado é o principal local de digestão e absorção, tá? Se o indivíduo lá não produzisse mais saliva nenhuma, perdeu o estômago, mas ele ainda tem um intestino, tá? E tem o pâncreas lançando ali as suas enzimas e as próprias glândulas do intestino delgado produzindo, o cara ainda sobrevive. Tá? Porque o principal local de digestão e absorção do organismo é aqui, é no intestino delgado. Tá? Então é um tubão, tá? Que se a gente fosse desdobrar cada dobrinha interna deles aí, ele daria aí por volta de uns 6 metros de comprimento por 3 a 4 centímetros de diâmetro. Então, se a gente fosse fazer aí uma medida de um cilindro, né? Você imagina um cilindro de 6 metros aí por 3 a 4 centímetros de diâmetro, isso daria menos de 1 metro quadrado, tá? Seria 1 metro quadrado, é pequeno, tá? Só que existe em cima das células do intestino delgado essas dobrinhas aqui, ó, tá? Que você já viu em aulas de citologia. Essas dobrinhas da membrana plasmática aqui, ó, chamada de microvilosidades, elas vão aumentar a área de absorção desta região aqui do seu sistema digestório, o intestino delgado. E por causa dessas microvilosidades, tá? Essa área do seu intestino ultrapassa aí 200 metros quadrados tranquilamente, tá? Então, alguns autores falam até 250 metros quadrados. Então, você imagina, um negocinho que era 1 por 1, agora são 250 metros quadrados, tá? Por isso que você tem um processo de digestão moderadamente lento, né? Para quê? Para que você consiga quebrar tudo aquilo que você precisa, para que você consiga absorver tudo aquilo que você precisa, porque para passar pelas microvelocidades, não dá para passar proteína, tem que passar aminoácido, tá? Não dá para passar amido, tem que passar glicose, tá? Pessoas que têm problema com a questão da lactose, tá? Intolerância à lactose, ok? O indivíduo, cara, a lactose é uma molequinha formada por glicose e galactose, são 2 monossacarídeos juntos. Elas não conseguem passar pela membrana plasmática, tem que fazer a digestão. Então a lactase separa a glicose da galactose, agora sim, elas conseguem passar por essas microvilosidades, ok? Olha só, beleza interior. Então você vê aqui, ó, a parte do intestino delgado, tá vendo? Tudo isso aqui é intestino delgado, tá? Olha lá o fígado. A gente tem essa estrutura aqui que é o músculo respiratório chamado de diafragma, o coração, os pulmões. Então a gente vê essas estruturas aqui, ó. Aqui tá o estômago,
tá? Isso aqui já é o intestino grosso, ó, o intestino grosso aqui, tá? E essa parte toda aqui é o intestino delgado. Então, essa área aqui que a gente tem uma grande área de absorção, né, para que a gente possa ter todo o processo de digestão acontecendo aí. Legal? Então, vamos ver aqui. O duodeno, tá? O que o duodeno ele vai, tá? A primeira parte do seu intestino delgado, tá? Lembra, ele é dividido em duodeno e jejum ilho. O que ele recebe? Tá? Ele recebe o suco pancreático. Então, o suco pancreático, tá? Você vê aqui o pâncreazinho, ó, tá? Onde está o pâncreazinho? Ele está aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tirei o estômago, tá? E o pâncreazinho está embaixo. Tá vendo ele aqui, ó? Olha o fígado novo lá, a vesícula biliar. Então, essa estrutura aqui, o pâncreas, tá? Então, o que o pâncreas vai lançar dentro do intestino delgado, tá? O principal suco digestivo. Então ele vai ter água, vai ter eletrólitos, vai ter bicarbonato para levantar o pH novamente e enzima para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Tudo aquilo que tiver mais de 2 unidades, tá? Mais de 2 unidades, vai ter que passar por digestão. Tá? Então, não passa por digestão aquilo que já é mono, tá? Então a gente tem aminoácidos, monossacarídeos, vitaminas. Então, isso não passa por digestão, mas o restante passa. Ok? Então, recebe esse suco pancreático, vai receber mais à frente o suco entérico, mas nós temos aí aproximadamente aí uns 2 litros dia, tá? Com pH aí entre 8 e 9, tá? Por que ele está entre 8 e 9? Por causa dessa substância aqui chamada de bicarbonato, tá? Porém, o pâncreas, a gente vai ver ele mais à frente também, tá? Que ele não está relacionado apenas com a produção de suco pancreático. Ele também produz insulina, produz glucagon, só que isso é hormônio, tá? Eles são hormônios, insulina e glucagon, e hormônios são lançados no sangue. Eu estou falando agora do suco pancreático, que é lançado sobre a comida. Então a comida está passando, cai o suco pancreático em cima, ok? Então, novamente, ele aí para você dar uma olhada. O duodeno também vai receber o que? Ele vai receber a bile, tá? Bile ou suco biliar, tá? Então, a bile ou suco biliar vai ser produzido pelo fígado, tá? Então, o fígado produz e guarda na vesícula biliar, tá? Então, ele é uma reserva, tá? É o que a gente fala de uma reserva entre refeições, tá? Então, quando você não tem nada para trabalhar ali, para ser processado pelo sistema digestório, a bile fica ali reservada, esperando que você coma ali lipídios para que ela possa ser liberada. Agora, a maior pegadinha. O papel da bile, tá? A gente chama isso de emulsificação, tá? Emulsificar os lipídios. O que é emulsificar os lipídios? Falando numa linguagem bem simples, é facilitar a ação do suco pancreático. Tá? Ele vai facilitar a ação do suco pancreático. Lá no suco pancreático tem a lipase pancreática. Porém, essas enzimas elas são aquosas. Tá? E a gente tem uma lei na química que água e óleo não se solubilizam. Mas quando existe a participação da bile, a lipase pancreática consegue atuar sobre os lipídios, ok? Que é uma enzima aquosa, tá? Então, a grande pegadinha é falar que é a bile, tá? Que faz a digestão da gordura, dos lipídios de maneira geral. Porém, bile não é enzima, tá? Bile não é enzima. Quem faz digestão é enzima. Bile não é enzima. Então, a bile é um agente emulsificante, tá? Então, ela vai emulsionar os lipídios ali para facilitar a digestão pelo suco pancreático. O teu fígado, tá? Ele trabalha aí com essa produção da bile, mas, cara, você não imagina como o seu fígado trabalha, tá? E a galera fica matando o fígado aí na cachaça.
Cuidado, tá? Guarda bem ele aí, tá? Cuida bem dele. Então ele vai transformar toda a parte de amônia em ureia, tá? Ele vai trabalhar com síntese de colesterol, ele vai metabolizar nutrientes, medicamentos, o álcool, ele vai trabalhar com o glicogênio, sintetizando, degradando, armazenando, vai trabalhar com produção de gordura, armazenamento de vitaminas, lipossolúveis, vitamina B12, ferro, trabalha com destruição de massas. Cara, o fígado trabalha demais. Ok? Então a gente tem que cuidar muito dele. Não existe outro acessório, né? Como diz, é só um. Tá? O rim, como diz, o rim tem dois, né? Se um falhar, ainda o outro meio que assume o papel, mas o fígado só tem um, velho. Então você precisa cuidar muito bem dele, tá? Porque ele tem uma importância muito, 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 muito grande dentro de você. Tá ele de novo aí, né? Então a gente tem um figadão aí, ó. Figadão, aqui a gente vê a pontinha da vesícula biliar. Legal? Seguindo o nosso intestino delgado, agora a gente chega no jejum no ilho, tá? Então a gente teve a primeira curvinha ali logo após a saída do seu estômago, que nós chamamos de duodeno, e agora a gente continua todas as alças intestinais ali, chamando de jejum e o ilho, tá? Para vestibular, para estudo agora aqui de ensino médio, a gente não tem o local da diferenciação entre eles. Quando você está numa aula de anatomia, né, você está lá mexendo lá no cadáver, dá para identificar onde acaba o jejum, começa o ilho, dá para ver. Mas agora, para título de exercícios, de aprendizado que nós temos aqui, não há necessidade de saber onde termina o jejum, começa o ilho. Então a gente chama de jejum no ilho. Se você tá ligado, quando a gente começou a falar ali do duodeno, eu falei para vocês assim, olha, o duodeno recebe, tá? Então ele recebeu o suco pancreático e recebeu a bile, tá? Agora, as glândulas presentes na mucosa do jejum no ilho produzirão o suco intestinal ou entérico, tá? Esse suco intestinal ou entérico também, água, eletrólitos, enzimas, ok? E agora tem também bicarbonato, tá? Por isso que o pH tá elevado ali, tá 7,5, 8. Ele tá alto ainda, essa questão do pH. Agora, um negócio interessante. Hoje o suco intestinal, ele tá sendo bem cobrado aí na questão dos exercícios, por causa de uma enzima especial chamada de lactase, tá? Que muitas pessoas deixam de produzir esta enzima. Pela ausência dessa enzima, não tem como quebrar a molécula de lactose. A molécula de lactose é formada por um monossacarídeo chamado de glicose, unido a outro monossacarídeo chamado de galactose. Então, essas duas estão unidas, glicose e galactose, formando a molécula de lactose. Só que o nosso intestino não consegue absorver a lactose. Não estou falando de outros componentes do leite, estou falando desse carboidrato chamado de lactose. Por quê? Porque está faltando a enzima. Então o suco entérico, né, está sem essa enzima. Tá? Então qual é a consequência disso? A consequência é que essa lactose não vai ser digerida, não vai ser absorvida. E aí ela vai passar para o intestino grosso. E lá ela vai sofrer ação bacteriana. Por isso lá, dor de barriga, né, quadro de diarreia, a barriga fica inchada, né, a produção de gás, acidificação das fezes. Então, tudo isso está relacionado com a intolerância à lactose. Hoje, tá, as pessoas têm a alternativa de utilizar, de consumir essas enzimas aí, tá? Então, as pessoas consomem as enzimas e aí tem uma vida praticamente normal. Só que o bom para o indivíduo que é intolerante à lactose seria evitar a mesma, ok? Então, mas dá para viver tomando a lactase ali, mas não é recomendado, né, apenas em algumas ocasiões mais especiais, por exemplo, aniversário de criança, quer tomar um porre de brigadeiro, né, então aí você vai lá e toma lactase lá para poder, né, se afogar lá nos docinhos lá da festa, beleza?
Então tem sacarase, tem maltase, tem lactase, tem lipase entérica, tá? Tem peptidases, ok? Então tem uma série de enzimas para continuar a quebra até chegar às unidades básicas, os monômeros, né? Para que possa, então, acontecer a absorção. Então, duodeno e jejum no ilho formando o intestino delgado, tá? Principal local de digestão e absorção de nutrientes. Legal? Continuando aí, agora chegamos na parte final aí do sistema digestório, que é o intestino grosso, tá? No intestino grosso, nós vamos dividi-lo, tá? Inicialmente ali, basicamente no contato, no final do ilho e o começo ali do colo, nós temos a região chamada de seco, tá? É onde a gente tem o apêndice, né? O apêndice vermiforme ali, ou apêndice secal, né? Que é aquele lá que resolve infeccionar alguma vez na sua vida lá e te dá uma série de problemas aí, às vezes quase te matar de um quadro infeccioso. Antes, falava-se que o apêndice secal ele não tinha função. Hoje, 2020, nós já temos uma outra visão com relação àquela estrutura. Tá? Então ela não é uma estrutura atrofiada, que involuiu, né? Vamos falar assim, ó, não é mais usada, então a gente só ficou um resquício dela. Não. Ela está relacionada com maturação de linfócitos, tá? Com maturação de glóbulos brancos ali, e está relacionada também com uma reserva de bactérias para recolonizar o intestino grosso. Tá? Então ela tem a sua função. Tá? O problema é que ela pode complicar naquele quadro de infecção, né? Aí tem que fazer lá a apendicectomia, né? Arrancar o apêndice fora. Mas aí tá ali no seco. Cólon ascendente vai subir, cólon transverso vai para o outro lado, cólon descendente vai descer, a curva sigmoide, né? O cólon sigmoide, reto e ânus. Nesse 1,5 m de comprimento aí, tá? Não tem mais digestão de nutrientes. Tá? Digestão, não tem mais ação enzimática, tá? A proteína passou para o intestino grosso, vai cair enzima para continuar a digestão. Não, acabou. A lactose caiu ali, pode ser digerida ainda. Não, acabou. Tá? Então o que não foi digerido não vai ser agora. Tá, pessoal, mas e a absorção? Não, a absorção ainda tem de algumas coisas. Alguns íons podem ser absorvidos, algumas vitaminas podem ser absorvidas por causa da própria produção das bactérias. Tá, então a gente tem bactérias produzindo B7, B12, a gente tem bactérias vitamina K, tá, que são produzidas por bactérias, mas essas bactériazinhas aí não produzem o suficiente, então a gente tem que continuar consumindo, mas a gente tem a absorção dessas vitaminas aí por causa dessas bactérias aí. Vai ter absorção de água, mas um dos grandes papéis que a gente entende aqui para o nosso sistema digestório que a gente está trabalhando é que lá vai ser produzida, armazenada e depois liberados os resíduos de digestão, que nós chamamos de fezes, né? Ou número 2, ok? Então a gente vai ter toda essa produção do número 2 para poder ser eliminado. Desde a entrada da boca até a chegada no intestino delgado, tá? No final do intestino delgado, são de 2 a 5 horas todo o processo de digestão e absorção. Agora, o tempo que o resíduo vai ficar no intestino grosso, isso é variável pra caramba entre as pessoas, né? 1 dia, 2 dias. Cara, assim, ó, se você vai ao banheiro dia sim, dia não, tá legal. Se vai ao banheiro 2 dias sim, 1 dia sim, né, e 2 dias não, mas é regular isso, tudo bem, você funciona dessa maneira. O problema é assim, ó, você vai ao banheiro hoje, fica uma semana sem ir. Isso não é legal. Você vai ao banheiro hoje, fica 10 dias sem ir. Isso não é legal. Porque isso acaba muitas vezes levando a uma outra série de problemas, infecções na parte do intestino, pode ser até problemas como tumores lá no próprio intestino grosso. Também pode estar relacionado com a utilização de medicamentos, tem uma série de fatores, tá? Só que isso acaba muitas vezes levando a um uso
indiscriminado de laxantes. O indivíduo não consegue ir no banheiro, vai lá, toca laxante para poder ir no banheiro. Só que o teu intestino, ele é muito preguiçoso, tá? Se você ficar dando sempre esse estimulante para poder liberar o número 2 aí, ele não vai trabalhar sem. E isso pode dar uma série de problemas também. Você pode perder muito potássio nas fezes, você perde íons, perde nutrientes, porque você vai aumentar o trânsito intestinal. E, cara, dá uma série de problemas. Então, se o teu intestino aí não está funcionando direito, vá ao médico. E aí você vai resolver esse teu problema aí. O que que tem no número 2? Né? Os resíduos da própria digestão, aquilo que não foi digerido. Vai aparecer os pigmentos biliares, tá? Bactérias vivas, bactérias mortas, fibras de celulose, porque nós humanos não temos esse processo de digestão nem absorção da celulose. Outros animais apresentam aí associação com bactérias, com protozoários para processar celulose. Nós não, tá? Nós humanos não. Então a gente vai comer celulose e vai jogar fora. Tá, então não adianta comer mato. Ei, vegetal é só celulose? É claro que não. Você tem celulose formando a parede celular e todo o restante de nutrientes que você tem no vegetal. Você aproveita, tá? É a celulose que você não aproveita. Mas essa fibra, né, no caso, é importante para o próprio funcionamento do seu intestino. Né? Se você tem um intestino meio preso, começa a comer mato lá, como diz, igual uma vaca, começa a comer um monte que todas essas fibras vegetais, elas absorvem água, tá? E elas incham. Tá? Então, quando elas incham, distende a parede do intestino e isso gera o reflexo de defecação. Então, é bom comer mato. O mato também, né? Essas fibras vegetais é bom para controle do colesterol, porque grande parte da bile que foi lançada sobre a comida é reabsorvida. Ela volta, né, para ser reutilizada. Então, o que que acontece? Se você está comendo bastante vegetais, essa bile que foi lançada sobre o alimento, grande parte dela é absorvida pelas fibras vegetais e vai embora, tá? Você joga fora. Então isso te obriga a produzir mais bile. E para produzir mais bile, você precisa de colesterol. Opa, então você tem que mobilizar colesterol dentro de você para fazer mais bile, para poder utilizar na digestão, né, no processo de digestão como um todo. E isso ajuda na regulação dos níveis de colesterol em você. Ó que massa, né? Acordo número 2 está relacionado com pigmentos, tá? Estercobilina, urobilina, né, que são produtos de degradação da bilirrubina, pigmentos de própria alimentação, tá? Então alimentos que têm coloridos, né, isso tudo acaba aparecendo lá no número 2. O fedor do número 2 está relacionado também com a ação bacteriana, tá? Em cima daquilo que você está comendo. Então, grande parte do mau cheiro que acontece aí no seu número 2, né? Aquele vaporzão lá, o que acontece? São derivados de enxofre. Então a gente tem muitos aminoácidos aí na alimentação que são derivados de enxofre, por exemplo, cisteína, né? Então a gente encontra isso em cebola, alho, repolho, né? Por isso que tem aquela tiradinha, né, que a galera fala, pô, comeu, o cara fez lá um punzão, pô, comeu repolho, comeu cebola, né? Por causa disso. Tá? Ninguém sabe por quê, mas é por causa disso, tá? Por causa do enxofre presente nesses alimentos, nos aminoácidos. Então, geralmente são derivados de enxofre, né? As mercaptanas, né? O sulfeto de hidrogênio, tudo isso é o que acaba dando mau cheiro no seu número 2. Bom, eu coloquei agora para você 2 grupos de tabelas. Na verdade, são 3 grupos de tabelas. Que nós falamos durante essa aula das enzimas que trabalhavam, tá? A gente tinha as enzimas, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem a saliva, né? Um suco digestivo que é a saliva. Lá na saliva você tinha a amilase salivar ou pitialina. O que ela fazia? Ela pegava polissacarídeos, amido, glicogênio e vai quebrando em maltose. E quebra em moléculas de maltose, tá? Então, lá no suco gástrico, tem a enzima pepsina, proteínas, vai quebrar proteínas, ó, fala do pH e vai quebrar em proteínas menores, oligopeptídeos. Então, aqui nessa tabela, você vai ter
o substrato, que é onde a enzima atua, e os produtos do processo de digestão. Agora, olha o que eu quero que você tenha bastante entendimento. Percebe aqui, ó, olha o produto final: aminoácidos, glicose, frutose, galactose, glicerol, ácidos graxos, nucleotídeos, tudo bem? E enzima para esses negócios aqui? Não tem. Não tem enzima para isso. Porque isso é o que você quer com o processo de digestão. Você quer quebrar moleconas em molequinhas para que essas molequinhas possam ser absorvidas pelo seu intestino e você aproveitar. Agora esse troço cai na corrente sanguínea. Vai parar nas células em tudo quanto é lugar no seu corpo. E aí o teu DNA que vai determinar que proteína que está na hora de ser produzida, se é para produzir carboidrato, se é para produzir isso, se é para produzir hormônio. E aí, utilizando o quê? Essas substâncias que você absorveu, né, como substrato para suas próprias sínteses. É para isso que a gente come. Eu coloquei aqui em 3 telas, é a mesma tabela, escrita de uma maneira diferente. Então, se você não gostou muito daquela branquinha, amarelinha ali, você pode estar dando uma olhada aqui. Fala basicamente das mesmas enzimas, tá? Então, diz aí sempre quem é que produz, aonde que atua, se o pH é ácido, alcalino. Então, a gente tem aí. E aqui, nessa tabela, eu tenho os hormônios que trabalham no processo de digestão. Tá? O hormônio, tá? Lembra? Hormônio é produto que cai em sangue. Hormônio é produto que cai em sangue. Tá? Não cai em cima da comida, cai dentro do sangue. Então a gente tem hormônios aí como a gastrina, né? A enterogastrona, a secretina e a colecistocinina, ou colecistoquinina. Aqui eu coloquei os locais de produção, tá? Então você vê aqui, ó, mucosa duodenal e jejunal, mucosa duodenal e jejunal. Quer dizer, como é que esses locais sabem que está na hora de produzir o hormônio para estimular mais ainda a produção de sucos digestivos ou estimular a motilidade intestinal e assim por diante? De acordo com o contato dessas substâncias. Olha aqui, ó, tá? Ó, o contato de álcool com toda a parte de estômago, intestino, proteínas, tudo isso estimula, né, o aumento da secreção de suco gástrico, aumenta a motilidade gástrica. A enterogastrona faz o quê? Faz com que o estômago, tudo aquilo que foi produzido pela gastrina, a enterogastrona inibe. Tá, pô, mas por que ela vai inibir, professor? Porque se não tem mais nada dentro do seu estômago, para que continuar peristaltismo no estômago? Então o organismo tem um autocontrole. Lembra que eu falei lá da homeostase, dos feedbacks positivos e negativos? Então são feedbacks negativos, né? A gastrina estimulou, quando não tem mais nada lá no seu estômago, a enterogastrona é liberada para quê? Para que pare de estimular toda a parte de contração gástrica. Você tem a secretina, que vai estimular a secreção da bile. Você tem ali a colecistocinina, que vai fazer a contração da vesícula biliar, vai estimular a secreção do suco pancreático. Então, quer dizer, são enzimas, são hormônios que vão estar relacionados com os processos de digestão. Lembra? O hormônio cai no sangue. Tá? Então, esse hormônio cai no sangue. Caiu no sangue, vai atuar lá nas células, vai atuar lá nas glândulas e as glândulas lançam seus produtos em cima da comida. Ok? E aqui eu botei só para relembrar algumas coisinhas aí que acontecem no sistema digestório. Refluxo esofágico, nomes, né, como hepatite, pancreatite, coadidiarreia, gastrite, né, as úlceras são feridas, as verminoses, doenças, né, causadas por vermes, as intolerâncias aos alimentos, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, tudo isso, tá? Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Mas são doenças que envolvem diretamente o sistema digestório. Legal? De todos os sistemas que nós vamos trabalhar, esse é o mais longo, esse é o mais
cheio de coisinhas, detalhezinhos por causa do nome de enzimas, de hormônios, quem é que é degradado aqui, onde é que é absorvido, quem não é absorvido, é mais chatinho, tá? Então, o que seria legal? Seria legal você pegar essas duas partes da aula, primeira parte e segunda parte, e revisar, tá? Não ficar apenas numa única passada. Vai lá, revisa, dá uma olhada de novo. Eu tô com dúvida, negócio. Procura, cara, procura, tá? Muita parte do nosso estudo aí nessas épocas aí da pandemia, tá? Então vai depender de você. O que eu posso passar para você, eu tô passando, tá? Tô passando para você. Agora, cabe a você revisar essa aula, tacar a mão nos exercícios lá e tentar tirar o máximo de dúvidas possível. A gente tá por aí, tá para ajudar vocês. Entre em contato com a gente que a gente te ajuda aí. Beleza? No mais, grande abraço e até a próxima, galera.